A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 20. A educação da vontade. Parte 1. Um padre que exerceu profunda influência na sua paróquia, o padre Marc, vigário de Saint-Nicolas de Troyes, escreveu um dia aos pais e mães de família uma carta aberta que começava por estas palavras, abre aspas, Vejo muitos pais. Eles me suplicam fazer qualquer coisa de seus filhos. Vejo também muitas crianças, conheço-as. O que a todas falta é o hábito do esforço. Não receberam formação a esse respeito. Não se lhes exige bastante, transige-se, capitula-se. Mas elas são boas, possuem imensos recursos. Muita coisa se podia tirar de sua boa índole. Infelizmente, deixam-se viver. Não têm vontade bastante. É o mal da época. É absolutamente preciso remediá-lo. Desenvolver a energia das crianças. É urgente. Todo o futuro está nelas. Fecha aspas. É um fato. E numerosas famílias têm-se medo de pedir esforços à criança. E isto sob o mais fútil pretexto. Receio de contrariá-la, de fazê-la sofrer, medo de complicações, de vê-la amuada. É uma educação mesquinha e mesmo às avessas. Porque as crianças que não sabem dominar-se, renunciar, preocupar-se com os outros de um modo mais ou menos adaptado à sua idade, serão mais tarde vencidas pela vida, quando não se tornam os carrascos dos que eles ensinaram a se transformar em tiranos. Uma dirigente de colônia de férias escrevia em seu relatório, abre aspas, em muitas famílias são as crianças que mandam e olham a mãe como uma criada. As crianças são apáticas, empreendem as coisas quando lhes são ditas 25 vezes e é preciso firmeza para que cheguem ao fim. No conjunto, não há por onde se lhes fixe. Têm sede, querem beber imediatamente? Têm fome, querem comer a qualquer hora. Estão cansadas, acabou-se, impossível ir adiante, etc, etc. Os pais acham que tudo isso é muito natural e não reagem suficientemente. Certas mães respondem, fui educada com severidade, não quero que ele sofra como eu. Ele verá com o tempo. Fecha aspas. Outra dirigente, mãe de uma garotinha, respondeu quando lhe falaram de dar à filha educação física. Abre aspas. Isso não. Dou-lhe fortificantes, mas não quero que ela faça esforço. Fecha aspas. A vida é feita para ser vencida, disse René Bazin. Se na idade em que se formam os hábitos da criança, diante de um esforço, adquire o complexo de vencer a si mesma, enriquece as reservas de energia que ajudarão, mais tarde, a dominar as dificuldades da existência. Para desenvolver a energia e a vontade nas crianças, é preciso que os pais deem um exemplo. E é nesse ponto que a criança se torna, sem que o perceba, um dos educadores mais exigentes dos pais. É preciso que os pais zelem pelo estado físico e moral dos filhos. É preciso que se esforcem para nunca se queixar diante deles, nunca ter ao ar triste, morno, abatido e desanimado com tudo. Não tenhais medo de pedir aos vossos filhos coisas um tanto difíceis, mas é bom preveni-los e encorajá-los. Vamos fazer um trabalhinho pesado, vais ver, porém, que chegamos a bom termo. Não ter medo de apelar para o desejo instintivo de crescer, característica de todas as crianças. Se queres tornar-te um rapazinho, mostra que tens coragem. Vamos, és uma mocinha enérgica. E quando se tem coragem, um pequenino incômodo não é razão para queixas. No momento oportuno, fazer com que uma criança se orgulhe de sua firmeza. Um menino de 4 anos, por exemplo, a quem o pai felicitava pela sua resistência à fadiga, após uma caminhada um pouco mais longa do que a prevista, respondeu: papai, estou cansado, sim, mas não digo.
Apelar igualmente para a tendência infantil de procurar saber a opinião que os outros têm a seu respeito. Trata-se, aliás, de um legítimo processo de pedagogia. Conheci um homem que havia praticado numerosas ações boas e uma quantidade considerável de ações deploráveis. Um dia, em que o vi indeciso entre suas várias inclinações, comecei a dizer-lhe certas frases que se iniciavam mais ou menos assim: O Senhor que é tão bondoso, o Senhor que fez tal ou qual boa ação. Ora, aconteceu que esse homem se tornou realmente muito bom para não desmentir a reputação que lhe fora atribuída. Se, ao contrário, eu lhe tivesse chamado a atenção para as suas baixezas de caráter, ter-se-ia talvez transformado num patife. É tão importante desenvolver na criança a coragem e o espírito de sacrifício, quanto os hábitos morais parecem mais fáceis de adquirir antes do que depois da puberdade. Ora, é um fato que se pode gozar mais livre e profundamente as crianças sãs e santas da vida à medida que nos sentimos capazes de renunciar a elas. Resguardem-se os pais de uma solicitude meticulosa, preocupada e facilitar demasiadamente a vida à criança e lhe aplanar todas as dificuldades. Saibam dar a compreender aos filhos, à medida que crescem, que devem conseguir pela própria energia a transpor as dificuldades comuns e que ordinariamente devem se arranjar como puderem. É preciso educar virilmente as crianças. É normal que por vezes recebam pancadas, arranhões, pequenos ferimentos sem gravidade. Claro que não se trata de deixar as feridas infeccionarem. É, aliás, preciso ensinar as crianças a se tratarem por sua própria iniciativa. Como quer que seja, o que é preciso evitar é um papel ridículo dos pais demasiadamente sensíveis. Ai, minha florzinha, que estado ficaste! Que coisa horrível! Como sangras! Que desgraça! A criança que se sente objeto de uma solicitude exagerada imagina que acaba de ser vítima de um terrível acidente e instintivamente procurará tornar-se centro do interesse geral. Tanto mais quanto a sugestão aumenta as sensações dolorosas que se originam das feridas mais insignificantes. Os pais correm simplesmente o risco de fazer do filho um inquieto que se observa, receia qualquer sofrimento, transforma o menor incômodo em catástrofe, espreita o funcionamento do seu organismo e perde a cabeça com qualquer coisa.